Oi pessoal, bem-vindos ao Filmora Pro. Hoje vamos aprender a criar este efeito de arma laser espetacular. É um efeito relativamente simples que você pode usar em um projeto de ficção científica ou até em animações. Se você é novo aqui, por favor, pressione no botão de se inscrever e no sininho das notificações para receber mais tutoriais como este no futuro. Agora com tudo pronto, vamos começar. Muito bem, tenho este vídeo de mim mesmo mirando a arma laser. E algo a levar em conta antes de começarmos é que a pessoa deve mirar a arma de forma precisa ao seu alvo. Caso contrário, vai parecer que o blaster está defeituoso. No meu caso, vou fazer parecer que o blaster dispara acidentalmente. Vou escolher este momento alguns frames antes de reagir ao disparo do blaster, aqui mesmo. Para garantir uma melhor flexibilidade mais à frente, vou criar um novo plano transparente, colocá-lo na faixa acima do meu clipe e criar todos os meus efeitos de laser mágicos neste plano. Vamos acessar o painel de controles neste plano e clicar no ícone do sinal mais junto aos efeitos 2. Vou procurar e selecionar o efeito de trovoada e eletricidade. Você verá um efeito de um trovão no seu clipe. Primeiro, vamos definir o tamanho da onda e a distorção da onda para 0. Depois, em setores, vamos definir a quantidade igualmente para 0. Agora deverá visualizar uma linha reta. No fim, defina o comprimento como 1. Agora, o feixe de luz terá uma espessura uniforme. Em seguida, no painel do visualizador, vou colocar uma extremidade na ponta da arma e vou fazer com que o feixe seja disparado no lado direito do frame, desta forma. Agora vamos animar o efeito do disparo. Vamos fazer isso ajustando o parâmetro de crescimento nos pontos de início e fim. A velocidade com a qual animamos depende de quão rápido queremos que seja o efeito do disparo. Eu pretendo que o meu seja rápido, mas visível. Por isso, vou definir o meu crescimento de fim para 0.2 e ativar o keyframe clicando neste círculo à esquerda. Em seguida, vou igualmente ativar o keyframe no parâmetro do crescimento de início, mas por enquanto vou mantê-lo no 0. Vamos avançar 4 frames e vou definir o meu crescimento de fim para 1 e definir o meu crescimento de início para 0.8. Por que 0.8? Bem, para manter o disparo com um comprimento idêntico, queremos que a diferença entre o crescimento de fim e de início seja uniforme durante o disparo, em que no meu caso é 0.2. 1 menos 0.2 é igual a 0.8. Vamos ver como ficou. Me parece muito bom. Provavelmente não vou suavizar o disparo mais que isso, mas quero que o disparo desapareça no fim. Podemos fazer isso avançando um frame e definir o nosso crescimento de início para 1. Podemos, na verdade, fazer a mesma coisa no início, movendo todos os nossos keyframes um frame para frente e depois, no primeiro frame antes de todos esses keyframes, definimos o nosso crescimento de fim para perto de 0, tipo 0.1. Vamos iniciar o nosso plano neste keyframe inicial e definimos o nosso modo de mistura para a tela. E já está pronto, agora temos uma bela animação básica. Vou melhorá-la um pouco definindo um keyframe no ponto inicial dos 2 primeiros frames desta animação. Estou fazendo isso porque quero que o meu disparo esteja alinhado com o laser enquanto está conectado à arma. Vou também aumentar o comprimento do início e fim para 2, e já está pronto, muito melhor. Antes de passarmos para o próximo passo, quero lhe falar que o Filmora Pro 2.1 ficou disponível recentemente como atualização gratuita. Ele contém novas ferramentas de selecionar e rastrear, remoção de granulado, um novo efeito de coloração de tons e muito mais. Você pode saber mais sobre todas essas ferramentas na nossa lista de reprodução Aprender a usar o Filmora Pro. Os links estão na descrição. Agora vamos aprender alguns métodos para melhorarmos ainda mais este efeito. Primeiro, você pode ajustar a suavidade do aspecto do disparo nesta opção de suavidade geral. Vou reduzir bastante a minha para 0.1. Em seguida, você pode ajustar a cor do seu disparo em brilho e selecionando uma cor diferente. Vocês me conhecem, vou optar por um belo púrpura no Filmora Pro. E por fim, você pode ajustar a intensidade do brilho do disparo através da opacidade, raio, suavidade e mais. Você pode também alterar o aspecto do brilho definindo o modo de mistura do plano de tela para adicionar. E agora vou aumentar o meu brilho. Quero que este laser seja mais brilhante no geral.
Agora, algo que ainda não abordamos é o desfoque de movimento. O desfoque de movimento é aplicado em qualquer elemento movendo rapidamente à frente da câmera, pelo que devemos demonstrar o efeito corretamente na animação do nosso disparo. A própria linha do disparo é bastante comprida, o que ajuda, mas eu quero adicionar mais algum desfoque de movimento. Assinalar a caixa do desfoque de movimento neste plano não ajuda, pois estamos animando o efeito em vez da posição do plano em si. O que podemos fazer é simular um desfoque de movimento adicionando o efeito desfoque ampliado no nosso plano e colocamos a posição central exatamente onde o vídeo é iniciado. Aqui mesmo. Vamos aumentar a intensidade e agora me parece que está mais fluido. Em seguida, podemos adicionar um pouco mais de expressão no laser animando o disparo assim que o seu movimento é iniciado. Vou adicionar um novo plano transparente sobre o nosso plano atual e definir o seu modo de mistura como tela. Em seguida, vamos adicionar o efeito de explosões de luz e escolher um tipo de explosão. Pessoalmente gosto do pico anamórfico. Vou escolher este. Devido ao disparo ser relativamente reduzido no enquadramento, vou redimensionar a explosão para cerca de 600. Vamos alinhá-la com o início do efeito do disparo. Clicamos no círculo junto à intensidade para ativar o keyframe. Em seguida, vou acessar os frames antes de ocorrer o disparo e definir a intensidade em 0. E agora vou avançar 3 frames após o blaster disparar e vou definir a intensidade novamente para 0. Tendo em conta que estou movendo a arma, vou aplicar um keyframe na posição da explosão na ponta da arma. Posso fazer isso ajustando o keyframing da posição de referência desta forma. E já está pronto, acabamos de criar com sucesso um efeito básico de arma laser. Existem outros efeitos legais que você tenha criado com a trovoada e eletricidade no Filmora Pro? Compartilhe conosco nos comentários abaixo, ou melhor ainda, experimente o efeito por você mesmo no Filmora Pro e nos envie um link com a sua obra. Não se esqueça de pressionar no botão de se inscrever e lembre-se, não existem limites para suas criações.